Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer uma série com vários vídeos e o tema desses vídeos será as formas, as técnicas de manipulação, né? Que pessoas com baixa empatia ou pessoas manipuladoras, pessoas que têm o transtorno da personalidade narcisista, borderline, pessoas então do cluster B e pessoas que têm uma imaturidade muito alta praticam, certo? Então, como é que funcionam essas técnicas de manipulação? Elas então têm um objetivo, têm um mecanismo psicológico, certo? Elas funcionam com particularidades, certo? Então, nós iremos aqui aprender como elas são utilizadas, qual é o objetivo e uma forma de se defender desse tipo de manipulação, certo? E a ferramenta que nós vamos estudar hoje é a ferramenta de manipulação muito utilizada, chama culpabilização. Ok, gente? A culpabilização. A culpa é sua. Alguém já ouviu essa frase? A culpa é sua. Bom, qual é o objetivo? O objetivo é tornar o alvo responsável pelas emoções desagradáveis, pela pretensa infelicidade ou por qualquer outro comportamento problemático do manipulador. Certo, gente? É passar o problema adiante. Eu verifico que eu fiz alguma coisa errada, alguém viu esse meu erro, apontou, então eu começo a não gostar disso e faço o jogo da culpa. Bom, vou dar algumas frases de exemplo. Garanto que vocês todos já ouviram essas por aí. A culpa é sua se eu arrumei uma amante. Além de não me satisfazer na cama, jamais tentou se empenhar. Você só pensa em si mesmo. Frase 1. 2. Parem com esse barulho. Não entendem que estão deixando a mamãe com dor de cabeça? Terceira frase. Coma tudo o que está no prato. Você devia ter vergonha de desperdiçar comida quando existem milhões de crianças morrendo de fome no mundo. Quarta frase. Se eu fracassei na vida, os culpados foram os meus pais. Não souberam me dar limites. Estou atravessando uma fase terrível e você não me apoia. Maria, pelo menos, podia contar com as amigas. Sexta frase. Não se preocupe comigo. Vá à festa e divirta-se bastante. Não é por eu estar sofrendo que vou privá-lo de bons momentos. Mesmo que eu fosse sentir uma enorme alegria em ter você ao meu lado. Espero que vocês tenham percebido toda a carga de culpa e a posição de vítima que a pessoa, né, se coloca. Então, qual é o mecanismo psicológico? Em geral, os sentimentos de culpabilização surgem quando causamos mal a alguém. Funcionam como uma espécie de polícia interior e confirmam um erro cometido. Como nos sentimos responsáveis pelo sofrimento ou infelicidade do outro, ficamos propensos a desejar reparar o dano causado. Diga-se passagem, pela gente, né? Falso erro. Pela culpabilização, o manipulador tenta nos tornar responsáveis pelo seu estado. Geralmente, uma insatisfação. Se aceitarmos essa responsabilidade, a tendência é querer fazer qualquer coisa para melhorar a situação do outro. Cabe a ele, portanto, sugerir o que podemos fazer para aliviar a sua dor. A culpabilização sempre tem o intuito de obter algo. Nos exemplos citados, trata-se então. Vejam bem agora. O que significam aquelas frases? No caso da mulher, transformar a mulher em amante sempre disponível.
ou tolerar a infidelidade do parceiro. Transformar os filhos em crianças obedientes e comportadas. Obrigar o filho a comer mesmo quando não sente fome. Aceitar ou perdoar os desvios de conduta considerados como resultado de uma educação permissiva. Ajudar sem medir esforços. Abrir mão de uma festa para fazer companhia a uma pessoa infeliz. Então, o ato de culpabilizar é tornar essa outra pessoa que está ouvindo responsável pelo teu estado emocional. Simples assim. A particularidade. A culpabilização é sem dúvida uma técnica de manipulação eficaz e muito utilizada no Ocidente, gente. Por quê? Porque a tradição judaico-cristã, né, teve muito peso na sociedade europeia e teve a questão do pecado, ok? Que nós nascemos já pecadores. Esse conceito do pecado original, por exemplo, nos torna culpados a partir do momento que a gente nasceu. Além do mais, o desconhecimento da esfera emocional faz crer que ressentimentos que experimentamos são causados por circunstâncias externas. Nos convencemos de que o motivo da nossa tristeza é o fato de termos sido esquecidos pelo outro, ou que estamos aborrecidos porque ele nos insultou. Então, tudo é externo. Então, desde criança, a gente aprende a relacionar o nosso estado interior com o exterior. E, na verdade, a gente pode estar em qualquer lugar, se a nossa cabeça não tá boa, a gente não vai estar feliz, certo? E muitas vezes nós não estamos em lugares muito confortáveis, porém, estando de bem na nossa mente, a gente consegue levar a vida mais leve, né? Então, na verdade, ninguém pode nos despertar emoções, exceto nós mesmos. A maioria de nossos estados afetivos é o resultado do nosso discurso interno, gente. Ficamos tristes porque interpretamos o silêncio do nosso amigo como desatenção, nos irritamos porque nos sentimos atingidos pelos seus insultos. Os insultos podem ser verbalizados ou não, assim como o silêncio, que é o tratamento de silêncio, vocês bem conhecem, né? Tem um vídeo, inclusive, que eu fiz sobre esse tema. Então, a gente recebe o tratamento de silêncio e fica se sentindo o pior das pessoas. Se sentindo o quê? Culpados. É importante vocês perceberem o que é de vocês aqui e o que vocês não é de vocês. Separar as emoções. O narcisista, o manipulador, ele quer misturar, né? Quer se misturar, quer se fundir com você, porque à medida que há essa fusão, você não sabe quem é que errou. E aí causa essa confusão na sua mente. Ninguém pode nos deixar tristes ou felizes a não ser nós mesmos. A felicidade, a tristeza, toda ela vem aqui de dentro, tá, gente? Em consequência, nos persuadimos de que temos a capacidade de tornar as outras pessoas infelizes, o que alimenta nosso sentimento de culpa e nos torna particularmente sensíveis às tentativas do outro de nos culpabilizar. Nós não temos a obrigação e nem a condição de fazer os outros felizes, muito menos infelizes, gente. É uma responsabilidade muito grande, tá? Apesar de que fomos criados, como eu disse antes, né? Com esse fato, porque da onde vem a ideia que a gente é responsável pelos sentimentos dos outros? Porque é a nossa mãe, porque o nosso pai nos criou desse jeito, né? Ai, porque tu tá me incomodando, tu tá me estressando, ai, que moleques que não para, ai, que essas crianças me deixam louca, né? É que a mãe não tem condições emocionais de gerir seu próprio sentimento e com todos os problemas naturais, né, das pessoas, ela então mistura o que é dela, o que é da criança, ela não sabe diferenciar. E aí a gente vai crescendo desse jeito. A sociedade reforça esse modelo na sala de aula, nas amizades, enfim. Em consequência disso, a gente acaba percebendo que a gente é responsável sim pelo outro, né? E aí
a culpabilização, ela não vem só na forma verbal, ela vem na forma de não verbal também. Quando a nossa mãe fica falando que você tem isso, você tem aquilo, pessoas pobres não têm isso, não valorizam aquilo, aquele outro. Quando você crescer e estiver na sinaleira, por exemplo, verificar que tem uma pessoa ali que tem condições de trabalhar, mas ela tá ali na chuva e aí você se sente culpado porque você está no seu carro e você tem que dar um trocado para ela. Vocês estão entendendo? Eu acho que a gente tem que ser generoso, mas não deveríamos ser generoso por pena, por sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa a gente traz lá da infância, tá? A expressão, então, mais comum que a gente ouve por aí, né? Desde pequeno, você me irrita. E depois, quando a gente se relaciona com pessoas, elas falam a mesma coisa pra gente. Você me irrita. Inclusive, você também fala. Essa frase tem aparência tão inofensiva que poucos indivíduos conseguem detectar seu componente culpabilizante. Entretanto, ela torna o interlocutor responsável pelo estado emocional abalado de quem fala. Você é o responsável pela minha irritação. Agora percebam a tomada de consciência. Trata-se de compreender que cada um de nós, refiro-me ao adulto livre e independente, é responsável pelos próprios atos, palavras e emoções. Ninguém, portanto, tem de assumir os atos ou as palavras e as emoções do outro. Quantas vezes eu me senti culpada? O narcisista tem o dom de fazer isso. Você fez todas as coisas da melhor forma possível. Aí ele esqueceu de fazer alguma coisa por você. Você aponta o erro. Aí ele traz a culpabilização. Você pensa, putz, eu faço tudo errado mesmo. E lá vai você se sentir insuficiente. Mas nos vídeos falam muito que eles fazem isso porque eles querem maltratar as pessoas. Eu já não tô vendo dessa maneira. Eu vejo que eles aprenderam dessa maneira é uma forma que eles têm de se escapar da responsabilidade. Eles escapam da responsabilidade a todo momento. Eles não conseguem encarar o fato de que eles são imperfeitos. Então eles passam a bola pro outro. E a gente que foi acostumado a se sentir culpado por tudo, acredita que a gente é responsável. Realmente. É aí que mora o problema, certo, gente? Então, vamos olhar agora para lembrem daquelas frases, vamos reescrever aquelas frases na forma de um pensamento adulto. Respostas possíveis aos exemplos citados. A decisão de arranjar uma amante foi sua, sem pedir a minha opinião. Agora, perdi a confiança em você e não sei se poderia continuar a manter essa relação. Olha o quão mais adulto é isso. Olha quanto tu tá dizendo assim, eu fiz o melhor que eu pude. Tu teve essa decisão de ter um amante? Isso não tem nada a ver comigo. Esse problema não é meu. E aí a pessoa volta a ter aquele pacote que ela passou pro outro. Com juros e correção monetária. Eles vão se embananando aí, gente. A segunda frase. Nós vamos fazer menos barulho para ajudar a mamãe. Mesmo que a dor de cabeça dela não seja a nossa culpa. Isso só uma pessoa madura consegue fazer isso. As crianças, elas querem agradar os pais. E querem chamar a atenção dos pais. Elas não têm maturidade para isso, gente. Mas a gente tem, certo? Então, quando tiverem os filhos de vocês, se a outra parte não é tão madura, sejam vocês as partes, né, maduras. Terceira, é por minha culpa que os outros têm fome? Eu não entendo como engolir meu espinafre todinho vai aumentar a chance da outra pessoa comer. É dessa forma que as mães fazem com que os filhos não entendam o seu limite na hora de comer. E acabam criando crianças que querem agradar a mãe e aí acabam comendo tudo. E lá na frente vai acontecer, gente, compulsão por comida,
obesidade, tudo que vocês já sabem. Eu acho assim, olha, que a falta de amor, de paciência e de maturidade é responsável pelo menos 90%, no mínimo 90% dos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade. A questão lá do filho que reclama da sua educação, né? Que os pais não puseram limite pela educação permissiva. Por acaso seu irmão que recebeu a mesma educação, um pai maduro falando para o seu filho, por acaso seu irmão que recebeu a mesma educação também deu errado? Parece que suas escolhas tiveram um papel importante na vida que você leva. Então o pai maduro ou a mãe madura vai trazer isso para o filho, né? Para que ele passe a refletir sobre as escolhas dele. Porque a gente tem uma escolha pessoal. E as escolhas nos trazem, obviamente, consequências. Errar, todo mundo erra, a gente tem que aprender com os erros. Quinta, é verdade que você está atravessando uma fase difícil. Acredite, eu estou disposto a ajudar, mas não do jeito nem com a frequência que você quer. E me comparar aos outros não vai me motivar a prestar ajuda. Então os pais adoram comparar a gente com os outros. Porque fulaninho faz isso, porque fulaninha faz aquilo. Quando nós crescemos e vamos buscar os nossos relacionamentos, a gente acaba buscando esse tipo de gente que representa tudo que nós vivemos lá no passado. Gente, um é um narcisista, um tem traços narcísicos. Não é que seja o narcisista. Um tem os traços narcísicos do receptor e outro tem o traço daquele que vai agradar o narcisista. E assim eu tenho visto que são os relacionamentos. A gente vai buscar o que a gente teve lá como o modelo que nos faltou na nossa infância. Então, é bem provável que duas pessoas empáticas vão se juntar. E é bem provável que dois narcisistas vão se juntar num longo relacionamento. Eu acho que juntam-se pessoas que têm muitas falhas, mas que têm esse perfil, uma que é o receptor e outra que é o doador. Nunca vi dois doadores e nunca vi dois receptores juntos, tá? Não vi até hoje. A sexta frase. Eu me sinto péssima ouvindo isso. Adoraria ir à festa, mas suas palavras me deixam mal e acabam estragando a minha alegria. Já pensou numa opção para passar uma noite feliz, mesmo sem a minha presença? Por exemplo, uma amiga que fica te cobrando quando você não pode fazer alguma coisa, né? Se fazendo de vítima, tentando trazer a culpa. E aí você diz, poxa, queria tanto que tu passasse uma excelente noite, mas essa festa aí, eu tava aguardando por ela há muito tempo. Eu posso te prestar um livro, eu posso te indicar alguns filmes, né? Então, verbalizar ao invés de reacionar, que é o que nós fazemos. Então, não caia no jogo da culpa. Para isso, você tem que tomar a consciência. A consciência de quê? Do que a pessoa está falando e do que você está falando. Naturalmente, todos praticamos, às vezes, o jogo da culpabilização. O marketing, a igreja, a escola, a família, os amigos. Percebam que pessoas de bom coração também fazem esse tipo de manipulação. E elas fazem isso repetindo os padrões. Convido vocês a refletir sobre essa primeira técnica da manipulação, a culpabilização. Tornarmos pessoas 100% autorresponsáveis vai nos tirar, né, dessa linha de pessoas que querem fazer este jogo com a gente, porque nós conseguiríamos dar respostas adequadas e maduras e adultas e manteremos, né, a nossa postura sem entrar no jogo dessas pessoas e estaremos ensinando também elas como a gente deve se portar. A gente tem que se portar de maneira adulta. Então, gente, eu agradeço por vocês assistirem. Gostaria que vocês, então, se gostaram do vídeo, dessem um like, se inscrevessem no canal,
compartilhassem e comentassem esse vídeo. E para as pessoas que se interessam por uma ajuda em particular, eu tenho um programa que são 12 semanas que eu faço então exercícios com as pessoas, treino para autocura, para se conhecer um pouco, ferramentas para sair dessa situação e se fortalecer, ok? Sempre buscando a autoconsciência. Eu não tenho muitas horas livres do meu tempo, então eu sempre combino antes com quem tem interesse de ter esse contato mais privado, particular comigo. E aí eu gosto muito de focar nos problemas dessa pessoa e tal, para tentar ajudá-la. E lembrando que a ajuda, ela é uma oferta, você tem que aceitar. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter humildade. Ou, se não tem humildade, vai ter que, e quer ajuda, vai ter que desenvolver essa qualidade. E eu digo que pessoas narcisistas têm assistido esses meus vídeos e essas pessoas, às vezes, elas ficam com um pouco de raiva pelo que elas ouvem, né? Eu falando, talvez outras pessoas falando, elas acreditam que isso é uma fala de mimimi, mas não é assim, gente. Elas se sentem com raiva porque eu, aqui do outro lado, acabo apontando erros e elas querem me fazer sentir mal com comentários, tentando me culpabilizar. Essa ferramenta não funciona mais comigo, porque eu sei o que é meu e eu sei o que é teu. Então é isso que eu gostaria que vocês começassem a praticar. Que todo mundo tem essa capacidade. Narcisistas também manipulam narcisistas. Tem todo um grau, né? Tem uma escala do narcisismo. Narcisistas podem também se fortalecer e se tornar pessoas menos tóxicas. Basta buscar a evolução, basta aceitar que falha e que está cansado de falhar e de ter relacionamentos frustrados, de ter brigas, de não se entender. Então, gente, quem quiser entre em contato, o e-mail eu vou deixar no link abaixo. E a todos eu desejo um grande dia ou uma grande noite, enfim, independente do momento que vocês estão assistindo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo da série Manipulações.